informar. Relógio Entrevista está no ar. Vamos nessa, meu povo, conectado com você, sintonizado com o mundo. Para você que liga, se liga todo dia, o dia todo. Conforme o prometido, aqui pelas ondas amigas dos 580, vamos falar aqui sobre a fibromialgia, gente, que é uma condição de saúde crônica que provoca dor generalizada pelo corpo, especialmente nos músculos e articulações. Bom, essa dor é constante, tá, meus amados? E não aparece em exames comuns, o que muitas vezes dificulta o diagnóstico. Mas enfim, para falar mais sobre esse assunto, eu vou agora ter o prazer de falar com a doutora Adriana Azevedo, reumatologista do Hospital Universitário dos Servidores do Estado da Unirio. Doutora, bem-vinda, em primeiro lugar. Muito bom dia para a senhora, em nome de toda a família Rádio Relógio. Tudo bem? Olá. Alô, ouvintes da Rádio Relógio. Sou Adriana Azevedo, médica do Hospital Universitário dos Servidores do Estado da Unirio de Ser. E hoje vou falar sobre os impactos da fibromialgia, além da dor. A doença também interfere no sono, na infância, e é uma dor intensa. Eu entendo. Com certeza, você que de repente sofre com isso, preste bem atenção nessa matéria que ela vai trazer aqui pra gente, já explicando, né, o que é a fibromialgia, né, gente? Fibromialgia, corrigindo, perdão. E quais são os seus principais sintomas? Doutora, por favor. A fibromialgia, ela é uma doença crônica. E ela não é uma doença inflamatória, ela não é igual às doenças autoimunes, as desregulações imunes, em que a gente fazer corticoide, fazer anti-inflamatório, fazer outras drogas anti-inflamatórias ainda mais potentes, vai fazer grande diferença. Na verdade, a fibromialgia, os sintomas da fibromialgia, o primeiro maior sintoma que começa é uma dor da cabeça aos pés, que o paciente não consegue localizar com precisão, e à medida que ele vai conhecendo o seu corpo e a sua própria dor, ele até consegue ir localizando nos pontos que a gente chama de trigger points, que são os pontos de tensão muscular, tipo embaixo da escápula, perto do pescoço, na raiz do pescoço, em cima dos quadris, embaixo dos quadris, atrás dos joelhos e alguns outros pontos no meio da coxa, pontos que são extremamente dolorosos para essas pessoas. A segunda sensação, o segundo grande sintoma é o cansaço. É um cansaço que eles não sabem explicar o que eles estão sentindo. Não é um cansaço de fadiga muscular, mas tem um pouco de fadiga muscular junto. Mas a dor e o cansaço são diferentes de você fazer uma atividade física e ficar com uma dor depois muscular. Então, para o paciente, para ele entender que aquilo é uma dor, que aquela dor está doendo cronicamente, ou seja, tem mais de 3 meses, e está localizando em algum local. Se estiver localizando em algum local, a gente tem que, inclusive, fazer exames de imagem, porque a gente tem que afastar as causas realmente ortopédicas e reumatológicas de manifestação de doença, né? Mas o problema da fibromialgia é que justamente o paciente sente muita dor, muita limitação, muito cansaço, e esse paciente não consegue documentar por imagem as suas dores. Certo. Agora, doutora, devido a essas dores que a senhora acabou citando aqui pra gente, em que faixa etária a doença costuma surgir? O formigamento é uma das sensações que esses pacientes percebem. Pensa comigo, olha a dificuldade para essas pessoas de conseguirem identificar o que está acontecendo, né? Durante um período muito longo da medicina, a gente achou que a fibromialgia fosse uma manifestação de excesso de dor ou de sensação de dor num paciente que fosse deprimido, tivesse um humor mais embotado, né? Que tivesse questões mais psicológicas. E a gente vê que a fibromialgia também tem essa vertente de ser pior a sensação da dor nessas pessoas, porém, você vê a fibromialgia acontecendo em qualquer classe social, mas é principalmente em mulheres de 30 a 50 anos, né? Então é naquelas mulheres que estão na perimenopausa, que vai mexendo com os hormônios, e que aí você não sabe nem identificar o que está acontecendo, você não sabe se é menopausa, se é perimenopausa, se é mais alguma coisa acontecendo entre os 40 e 50 anos, né? A sensação do formigamento, ela pode vir em qualquer área do corpo, ela pode ser um formigamento, ela pode ser uma queimação, ela pode ser uma sensação de dor absurda, ela pode ser... são várias formas do neurônio chegar no cérebro e identificar aquela dor. Certo.
Já pegando carona sobre essa resposta, doutora, a nossa ouvinte Marileia, né, que é moradora de Senador Camará, está perguntando o seguinte: o que a fibromialgia causa? Por favor. A senhora deu já um spoiler para a gente explicando, né, sobre esses detalhes nessa última resposta. E só detalhando, doutora, para ela, por favor. A fibromialgia causa distúrbios do sono, tá? Ela está associada ao paciente acordar várias vezes à noite por dores, por várias sensações ruins. E a apneia do sono não é uma consequência da fibromialgia. Mas quem tem apneia do sono poderia ter mais fibromialgia no aspecto assim, de sentir mais dor, ou de talvez dificultar a atenção de que tipo seja essa dor, se realmente é de fibromialgia ou se foi pelo sono mal dormido, tá? Se for uma dor crônica que continue se manifestando sempre, que o paciente tem essa não resolutividade da dor, ele toma vários remédios como relaxantes musculares, anti-inflamatórios, essa dor não melhora, a gente tem que pensar em fibromialgia, descartadas as causas reumatológicas e ortopédicas, obviamente. Certo. Agora, doutora, obrigado, Tamari. Um abraço para você, um beijão. A fibromialgia, doutora, no caso, é um tipo de reumatismo, não? A fibromialgia não é um tipo de reumatismo, porém é uma doença que gera dor crônica. E tudo aquilo que gera dor crônica tem um gasto emocional, financeiro, físico, né? Então, por ela gerar um desgaste físico pela sensação da dor sempre presente, ela gera um dano emocional, ela pode gerar uma depressão posteriormente. E nisso o paciente entra num ciclo vicioso de dor, de medo de sentir dor, de medo de aquilo nunca passar, que ele não consegue sair daquilo. Então ele se pega no trabalho pensando na dor, a dor o atrapalha em toda a parte da vida dele, seja na vida conjugal, seja na vida com os amigos, ele não tem vontade de sair, não tem vontade de se divertir, porque ele sabe que ele vai voltar e vai estar pior da dor. Então, assim, o que esse paciente se comporta como se fosse um reumatismo crônico, porém não é um reumatismo, que não é uma doença inflamatória, tá? Mas é uma doença que hoje já é reconhecida como doença, coisa que antigamente não acontecia. É verdade. E se sentiu algum sintoma, né, é melhor procurar o médico, não tenha dúvida. Doutora, agora quais as dificuldades, além da dor, para pacientes com a doença? Acho que o pior para o paciente fibromiálgico é ninguém acreditar na dor que ele sente. E ele vê que essa dor existe, que essa dor não passa, e ele perceber que ele não consegue ficar bom nunca. Porque qualquer dor, por mais intensa que seja, você saber que tem cura, você fica bem. Agora, você não vê essa cura, é muito ruim. É verdade, doutora. Doutora, agora finalizando aqui, a última pergunta é a seguinte. Como no caso, né, pode-se dizer que a fibromialgia, doutora, como deficiência ou não? Então, a fibromialgia ela está sendo considerada uma deficiência por todo esse ciclo de piora progressiva que acaba acontecendo na vida da pessoa. É uma tragédia que acaba se anunciando, acaba acontecendo, né? Então, já falando, né, da questão do PCD, o paciente tem como melhorar? Tem, mas demora muito para ele melhorar. Então, está sendo visto como uma doença crônica, né, que gera uma deficiência na vida global dessa pessoa. Tá? Para isso já tem uma lei específica, o INSS, inclusive, para que seja feito o diagnóstico, tem que passar por vários médicos especialistas, por pesquisa com psicólogo também, por terapeutas ocupacionais. Então, assim, o paciente fibromiálgico, ele é um paciente multidisciplinar, ele é um paciente transdisciplinar, eu diria, porque ele precisa, a expertise do reumatologista, não é só do reumatologista, depende do que ele passa para o terapeuta ocupacional, do que ele passa para o fisioterapeuta e o que o fisioterapeuta remete a ele, o que o psicólogo percebe da melhora ou não melhora daquele paciente. Então, assim, todos os profissionais envolvidos no processo de tratamento, eles precisam se falar, eles precisam conversar. Isso já não consegue acontecer normalmente nem na vida privada, porque é um tratamento muito caro. Você ir num médico sempre, de mês em mês, que vai te passar uma receita de um remédio que vai melhorar a sua dor, para você conseguir fazer exercício, fisioterapia, pagar psicólogo ou psiquiatra, porque as coisas já estão num nível tão alto de degradação emocional que você precisa tratar uma depressão que acaba acontecendo, você precisa tratar a ansiedade que acaba se desenvolvendo.
Então, assim, esse paciente ele tem todas essas nuances na vida dele que estão prejudicadas. É verdade, e temos que ter paciência, não tenha dúvida. Bom, gente, só lembrando que eu conversei com a doutora Adriana Azevedo, né, sobre fibromialgia, gente. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e eu espero poder falar com a senhora novamente. As suas considerações finais, pode ficar à vontade. Gostaria de agradecer e lembrar que existem doenças que a gente muitas vezes não consegue nomear. Sim. Mas existem pessoas por trás dessas doenças que sentem, que são limitadas e que precisam ter profissionais de saúde aptos a conhecê-los, né? E a entendê-los. E é isso que a fibromialgia traz de clareza para a gente, que é profissional da saúde. Ela também nos confronta com a nossa dificuldade de, quando a gente não tem como curar aquele doente, nós temos que tentar aliviar a dor que ele sofre. Certo. Mais uma vez, doutora, muito obrigado. Lembrando que quem ficou interessado ou interessada quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível logo, logo em nossas redes sociais. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho, doutora, mais uma vez. Essa edição fechou, hein, meu povo?